Olá, eu sou Jorge de Assis e hoje nós vamos conversar sobre crime militar de natureza hedionda, fazendo a seguinte pergunta: existe crime militar de natureza hedionda? E se existe, quem é que comete? Inicialmente, vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 já havia feito a previsão, a autorização para que a lei pudesse prever crimes de natureza hedionda. Esta lei é a Lei 8.072 de 1990, e nós iremos verificar em seu artigo 1º que todos aqueles crimes que ali estão previstos, eles estão contidos unicamente no Código Penal Comum. Portanto, no Código Penal Militar não existe uma previsão específica de crime hediondo. Entretanto, com o advento da Lei 13.491 de 2017 e com ela a alteração do inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, veio uma nova categoria de crime militar, qual seja, crimes militares por extensão, que são aqueles que não estão previstos no Código Penal Militar, mas que se tornam militar por serem cometidos em uma das hipóteses do referido inciso 2º do artigo 9º do CPM. Desta forma, nós podemos afirmar que existe, então, a possibilidade, desde que enquadrado no inciso 2º do artigo 9º, da ocorrência de um crime militar de natureza hedionda. Passemos agora aos exemplos. Imaginemos, portanto, que um militar federal que esteja em uma operação da garantia da lei e da ordem, ou um militar estadual que esteja em serviço de policiamento, atendendo ocorrências, que qualquer um deles, cometa o crime hediondo de estupro de vulnerável, que é o estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, independente do sexo, e que tem uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. Esse crime é de natureza hedionda, e por ter sido cometido em uma das hipóteses do inciso 2º do artigo 9º, notadamente ali na linha C, em serviço, ele tornar-se-á crime militar hediondo, haja visto que o seu enquadramento é o da lei original, o artigo 217-A do Código Penal Comum, combinado com uma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. Ok? Então, não há dúvida alguma que é possível, sim, a ocorrência de um crime militar hediondo nessas circunstâncias. Agora, pergunto a vocês, e o civil pode cometer crime hediondo? Já disse em outra oportunidade que o civil não comete crime militar por extensão. Ok? Isso porque o crime militar hediondo só seria possível por extensão. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar a seguinte situação. Um civil comete crime de homicídio, por exemplo, aquele homicídio específico que está previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, crime de homicídio consumado ou tentado contra membro das forças de segurança. Por forças de segurança, vamos entender tanto as forças armadas, como também todas aquelas que estão relacionadas no artigo 144 da Constituição. Então, se esse civil cometer esse homicídio específico contra membros de força de segurança, contra um policial militar que está em serviço, esse crime vai ser processado e julgado na justiça comum, por dois motivos. Primeiro, porque a justiça militar estadual, ela não julga civis, apenas policiais e bombeiros militares. E da mesma forma, esse crime que está previsto, então, no parágrafo 2º, inciso 7º do artigo 121 do Código Penal Comum, será processado e julgado perante o Tribunal do Júri, na Justiça Comum Estadual. Se esse mesmo crime praticado pelo civil for contra um militar federal
numa operação da garantia da lei e da ordem, né, nós iremos ver que teremos que considerar duas hipóteses. A primeira delas é que o civil não comete crime militar por extensão. Logo, fica meio difícil fazer essa adequação. Entretanto, o homicídio qualificado, né, ele é um crime militar, está previsto no artigo 205, parágrafo 2º, em várias hipóteses ali. Ou seja, se nós considerarmos o enquadramento no artigo 205, parágrafo 2º do Código Penal Militar, a competência será da Justiça Militar da União, porque aí, no caso, esse fato ofende as instituições militares, e a Justiça Militar da União processa e julga civis também. Faço uma observação que, neste caso, por força da Lei 3.774 de 2018, esse processo e julgamento correrá sobre a coordenação, a competência do juiz monocrático, do juiz civil, do magistrado civil. Se pretendermos, né, que este crime seja tratado, incursionado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, o crime específico contra membros da força de segurança, aí a competência, o processo de julgamento terá que ser deslocado para a Justiça Federal, para o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Então percebam aí que nós teremos então um concurso aparente de normas, né, que deverá ser solucionado no caso concreto. São essas as observações sobre o crime militar hediondo e voltaremos numa outra oportunidade com outro tema que seja do interesse de todos. Muito obrigado.